Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro programa Saboreando com o chefe William Santos. No nosso primeiro programa vamos ensinar uma receita sensacional para vocês e também vamos bater um papo com a coach Sinara Cordeiro. Sejam todos bem-vindos, o nosso programa está começando. Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos conversar com o chefe William Santos. Tudo bem, chefe? Tudo bem, bom dia a todos. E conta pra gente qual que é a receita hoje. Hoje a gente vai fazer uma preparação de uma cozinha clássica, uma cozinha francesa. Hoje vai ser um purê de morango, um mousseline, conhecido na França, e um filé suíno. E qual que é o modo de preparo e os ingredientes também, chefe? Vamos começar, eu sempre falo, Otávio, que para começar uma receita, sempre é bom fazer o nosso mise en place, que é o pré-preparo, é um termo francês. Então fala pra gente quais são os ingredientes. Sim, hoje eu tenho aqui 20 gramas de manteiga, creme de leite, 10 gramas de chamichurri. Só cortando você, esse chamichurri vem o quê? Chamichurri são ervas desidratadas, né? É um tempero argentino muito utilizado aqui no Brasil e na nossa gastronomia. Aqui eu tenho uma salsa, gengibre, limão pepe, cebola, alho e sal, um pouco de suco de laranja e um tomate confitado. E qual que é o primeiro procedimento? A gente vai começar pela moranga, por demorar mais pelo processo de cocção dela. Ah, sim, ela demora a cozinhar. Exatamente. O processo de cocção dela é 15 minutos, uma temperatura de 180 graus. Ah, sim. E depois dela cozida, você faz o que com ela? Aí a gente vai acrescentar esses elementos aqui, né? Para dar a textura do mousseline. Então eu vou deixar você preparando aqui e vou conversar agora com a coach Sinara Santos. Olá, Sinara, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Estou aqui agora com a coach Sinara Cordeiro. Ela também é psicanalista, especialista em inteligência emocional e também faz parte do grupo de apoio de pré e pós-adoção, Bem Querer Brasil. Hoje o assunto está muito propício, né? É um assunto que demanda aí uma paciência dos pais, dos responsáveis, para apresentar o alimento para a criança. Sim, então vamos à nossa primeira pergunta, que é, como você disse, né, como que a gente introduz essa alimentação ao nosso recém-nascido, né, ao nosso bebê? Então, a partir dos 6 meses, né, claro que sob orientação também do pediatra, que é muito importante, nós precisamos começar aí a introdução alimentar. Então, essa introdução alimentar é aos poucos, porque o bebê não estava acostumado, né, com aquele tipo, com a textura, com o alimento. Antes ele estava só com o leite, né, com o leite materno, enfim. E os pais, os responsáveis, precisam ter um cuidado na hora do preparo também desse alimento. Porque a criança ela vai descobrir o sabor daquele alimento. Então, a forma de preparo, às vezes, algumas pessoas colocam assim, bate no liquidificador, faz aquela papinha bem sólida e não é assim o ideal, porque a criança precisa saber, precisa identificar a textura ali e inclusive a quantidade também de tempero, né? Às vezes os pais falam, mas será que eu posso colocar uma cebola, uma cebolinha, alguma coisa assim? Olha, o ideal é apenas um pouquinho de alho. Somente. Só para dar aquela quebradinha assim, mas assim, cuidado, né, com os excessos, porque às vezes a criança pode assustar também com aquele sabor ali forte. Então você faz o alimento, aquele preparo, e coloca ali para a criança, né? Vai começando ali aos poucos, ela vai identificar o sabor, que é algo muito novo para ela. Ela não conhece, então ela vai começar a ter aquela identificação. E os pais também observem, né, qual que é a comida, qual que é o legume que a criança adaptou ali melhor, porque às vezes ele até dá aquela repulsa ali e fala assim, mas será que gostou, será que não gostou? Então, observa ao longo ali dos dias que você vai começar ali, sempre apresentando o alimento para ela. E pode misturar a comida, por exemplo, a moranga com o chuchu, com o feijão, ou é apresentar cada prato para a criança? O ideal é apresentar cada prato para a criança. Porque se você mistura, ele não identificou nada ali separado, tá? Uma sopinha. E às vezes, né, um hábito que nós temos, os nossos avós faziam isso, né, de fazer aquela sopinha e dar o bebê ali, da criança e tal. Então, é necessário que faça cada um separado, para ele ir identificando ali aos poucos. Às vezes, mas eu posso fazer junto com a comida da casa? Pode ser assim? Olha,
uma porção pequena, né, para a criança ali conhecendo, é super válido, porque o resultado lá na frente, quando ele começar ali a comer outros tipos de alimentos, a aceitação vai ser melhor, porque é algo que ele já conhece. Então não é desconhecido. Se você mistura o alimento, ele não identifica os sabores. Sim. E agora já para criança maiorzinha, criança não gosta de se alimentar coisas saudáveis e tudo. Qual é a sua dica para apresentar? Coloca uma forma de comida. Muitas mães colocam, né? Fazem desenhos na comida. Qual que é a melhor dica para apresentar essa comida e fazer com que a criança coma? Olha, existem algumas brincadeiras, né, para esse momento. Às vezes até uns bichinhos com as frutas e tal. Vai de acordo com cada família, o tempo que essa família tem. Mas o ideal é, principalmente, observar o antes do almoço. Será que a criança não está comendo fora de hora? Porque às vezes atrapalha ali na hora do almoço. Então, você apresentar, às vezes até mesmo ajudar, pedir ajuda da criança, as crianças maiores, claro que sob orientação dos pais, para ali pegar um alimento, falar, filho, pega ali o tomate, escolhe hoje o que você quer comer, mas assim, sempre apresentando ali a cozinha para a criança, para não ser aquele momento assim traumático, né? Que às vezes a criança não quer comer, chora. Então é importante ir apresentando, continuar nesse processo, a criança está identificando, observar se ela não está consumindo outros tipos de alimentos antes do almoço, porque vai atrapalhar. A criança não é aquela criança que come em grande quantidade, são pequenas porções mesmo, para não atrapalhar o momento da refeição. E também tem aquele tabu, né? Tem que esvaziar o prato. Se a criança não quer comer mais, Sinara, você deve obrigar ela a comer tudo ou pode... Tá, você não quer comer mais, então tá satisfeita. Qual que é a sua sugestão para esse momento? Olha, você precisa conhecer ali, que todos nós temos limites, né? Então, às vezes, quantidade não quer dizer que é qualidade. Então, às vezes, a criança já tem ela come pouquinho mesmo. Mas qual que é a qualidade daquele prato? O que contém ali naqueles alimentos? Então, você pode observar, não, meu filho ele come um pouquinho mais e não generalizar. O filho da minha vizinha come tudo, ele come muito. Então, a sua criança é única, né? Então, você precisa ter esse cuidado de não ficar fazendo essa comparação com os filhos dos outros, com a sua afilhada, né? Porque às vezes a sua criança ela tem aquele perfil de comer menos, né? Então não é para causar aquele susto. Nossa, ela come tão pouquinho, mas esse pouquinho é o suficiente para ela? Ela consegue lidar com isso o dia todo? Ela tem energia? Porque dá uma diferença. Se a criança não está se alimentando bem, aquela disposição, né, durante o dia, aquela energia que ela gasta o tempo inteiro, vai ter uma alteração. Então, se aquela quantidade é o suficiente, você vai observar no todo o contexto ali da casa, né, durante o dia. Sim, e sempre tem aquela besteirinha que a gente compra para a criança. Deve-se deixar tudo na geladeira, na despensa, ou você deve dar aquela escondida, fazer aquela barganha com a criança. Por exemplo, você come, se você comer tudo, no final vai ter um sorvete, vai ter um doce. Qual é o recomendado nessa situação? Olha, pode ser que funcione nas primeiras semanas, mas a tendência é não funcionar ao longo prazo. Por quê? Se você faz essa barganha, essa troca com o seu filho, vai ter um dia que ele vai achar muito interessante. Poxa, eu vou tomar um sorvete e vai comer tudo. Mas pode ser que até o próprio ambiente ali, o corpo dele, aquele dia não está muito para comer. E ele fala, não quero tomar sorvete e também não vou almoçar. É aí que começa aquele gatilho, né? Para o momento em família, começa a ter aquele caos de briga, gritos, e a criança fica com medo, fica assustada, e ela vai ter uma referência negativa. O ideal é necessário que você se alimente bem, é necessário que você almoce, é necessário que você jante, come bem. Porque essa necessidade é do nosso corpo, a necessidade do corpo da criança. Agora, se você quer trocar, às vezes os pais falam assim, mas ele gosta tanto de biscoito, então eu tirei todos os biscoitos, não dou mais, só se comer tudo que eu vou dar o biscoito. Não é adequado, porque na verdade a proteína, né, a energia que o alimento tem, somente o alimento tem, nada substitui. E você precisa conversar com a criança de uma forma clara, e as crianças elas entendem. Só você conversar numa comunicação clara e objetiva, falar que é necessário que ela coma bem,
os alimentos, apresente para ela, identifique o que ela gosta mais. Às vezes a criança não gosta de cenoura cozida, mas tenta a cenoura crua. Você vai observar, e tem alguns meses que ela não vai querer de jeito nenhum, mas não, nem por isso é um momento de você ficar ali preocupado, chateado, ou brigar com a criança, falar que ela tem que comer. Não, é necessário que ela coma. E ela vai entendendo isso, porque é um respeito, né? É uma troca, é um respeito. E a criança, ela aprende muito observando os pais. Se os pais comem também coisas saudáveis, se os pais se alimentam bem, não estou falando que vai parar de comer, né? Os enlatados, as pizzas, não estou falando isso, mas se os pais também alimentam bem, a criança é o espelho. Vai ver ali o reflexo. Não, peraí, meu pai come, então o que tem tão de bom nessa comida que meu pai gosta tanto? É o exemplo. É o exemplo. Então, vou dar uma paradinha aqui com você, Sinara, para a gente saber qual a receita, como que ela está ficando. E a chefe, como que está a receita? Já estou grelhando o nosso filé. A moranga já cozinhou no processo de cocção durante 15 minutos. E daqui a pouco a gente vai fazer a finalização do prato. Enquanto isso, vamos para um breve intervalo e na volta eu vou continuar conversando com a Sinara agora sobre adoção. E voltamos com o nosso programa. Gente, o cheiro aqui no estúdio tá sensacional. Vamos lá, 3, 2, 1. Estamos de volta com o nosso programa. Gente, o cheiro tá maravilhoso aqui na nossa cozinha. Não é verdade, Sinara? Muito bom mesmo. E a nossa receita hoje é um filé suíno com o purê de musseline de moranga. E essa comida pode ser introduzida a partir de qual idade da criança? Olha, o interessante, né, dentro da condição ali, da rotina de cada família, que algumas famílias não comem carne de porco, então, enfim, depende muito ali do ambiente familiar. Mas a questão da moranga, dessa musseline, a criança, ela gosta, né, a textura, ela vai reconhecendo ali, ela gosta muito desse tipo de alimento. Pode ser que a quantidade de tempero, né, seja ali um bloqueio, né, porque os temperos são mais fortes. Mas aí o chefe, ele pode também dar uma dica, né, de como que esse temperar a moranga pode ser melhor. Sim, se tratando de criança, tem que ser uma comida mais equilibrada, uma comida bem mais balanceada, assim, requer cuidados, né? É que nem a Sinara já citou aí. Geralmente é um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga ali, um alho, um sal, né? A criança já alimenta bem. Olha, as crianças, elas gostam muito assim, de conhecer, né, a cozinha, quando elas começam a andar, né? É um ambiente assim que elas gostam muito, mexe nas gavetas, quer pegar uma colher, imita ali os pais fazendo a comida. Então requer muito cuidado, né, por conta do perigo ali do fogo, de cair algum objeto. Mas você pode levar de uma forma assim bem lúdica, por exemplo, fazer uma salada de fruta. Então uma criança de 2, 3 aninhos, elas podem sim ajudar, que você vai estar ali sob total supervisão. As crianças maiores, eu falo assim de 9, 10 anos, elas têm mais curiosidade com a comida, com a cozinha. O fogão, falar, eu quero fazer, me ensina a cozinhar, me ensina a picar ali, me ensina a fazer alguma coisa. Então pode sim, sob orientação do responsável, trazer essa criança, até mesmo para ela descobrir, nossa, nunca imaginei que fosse assim, que cozinhava dessa forma, enfim, você vai apresentar a cozinha para o seu filho de uma forma bem leve, porque é um momento que a cozinha remete muito à família, né? Você quando fala de cozinha, você lembra, minha avó fazia alguma coisa ali na cozinha, eu ajudava, eu ficava olhando, tem uma referência. E as crianças precisam crescer também com essa referência, né, de cozinha, saber se alimentar bem, é muito importante. Então, se você apresenta todo esse ambiente para a criança, ela vai estar bem assim, habituada, né, vai socializar muito bem ali na sua casa. E, chefe, tem alguma receita assim que a gente pode colocar a criança que não vai ter um perigo para ajudar os pais a cozinharem? Uma receita fácil, qual é a sua dica? Faz uma saladinha, né? Evita muito a criança estar mexendo com fogo, é muito perigoso, eu não aconselho. Eu acho que essa introdução de uma salada assim, eu acho que já pode ser um grande passo, né? Para quem sabe até fazer uma gastronomia e se tornar um grande chefe.
E Sinara, você também faz parte do grupo Bem Querer Brasil, sobre pré e pós-adoção, né? Me fala um pouquinho como que é esse processo da criança sair, né, do orfanato e ir para a casa dos pais adotivos. Olha, é uma mudança muito significante que impacta mesmo a vida da criança. E as crianças maiores, que eu digo assim, a partir lá dos seus 2, 3 aninhos, elas já tinham ali uma estrutura alimentar dentro dos abrigos, da casa de apoio, né? E elas chegam na casa dos pais, por adoção, e entende assim que tudo novo, o ambiente é novo, a alimentação é nova, às vezes as crianças viajam, né? Mudam de cidade, mudam de região, então o tempero é muito forte. Então, precisa ter uma paciência, né, e observar todo o contexto ali, porque a criança, ela vai sentir, porque no abrigo ela tinha um tipo de alimentação. Agora, na casa, com os pais, é outra. Então, essa forma também de apresentar esse alimento não pode ser um momento que gere aquele desgaste, porque vai demandar muita paciência. É isso que eu ia perguntar, né? Porque geralmente aonde que ela estava, a comida era um pouco mais restrita. Então deve ir apresentando aos poucos, porque a criança pode ir para uma casa vegana, né? De pais veganos. Qual que é a situação, né? Olha, quando a criança chega numa casa onde os pais são veganos, precisa haver um trabalho muito intenso com os pais. Por quê? A cultura, né, aquele tipo de alimentação daquela casa, os pais precisam entender que a criança chegou ali com um hábito. Ah, mas ela vai manter esse hábito? Pode ser que não, mas vai depender da forma que essa família vai conduzir tudo isso. Então, mas eu sempre falei que eu nunca vou comer carne, que na minha casa não entrava nada derivado ali do animal. Olha, você precisa entender que você precisa construir um vínculo com seu filho. E se esse momento gerar aquele desgaste, aquela briga, esse vínculo ele vai ficar estremecido. Então, é necessário que você olhe o que eu preciso fazer para o meu filho. Ele estava tendo algum tipo de alimentação? Faça, repita ali, faz uma réplica ali daquela alimentação, para ele ir identificando. E olha, com certeza as crianças, como elas observam muito, se você prepara o seu prato vegano e o prato da criança diferente do seu, ela vai observar o seu prato. Aí entra a questão do exemplo. Exatamente. Ela fala, por que o meu prato não tem o brócolis? O que é isso verdinho aqui? Por que não tem isso aqui? O que é? O que você está comendo? Gera aquela curiosidade, desperta a curiosidade. Então é um momento que os pais têm ali de grandes chances, né, de apresentar essa cultura, né, do vegano, alimentação ali saudável. Você não vai proibir, porque, por exemplo, embutidos, biscoitos, não entra. Você não vai proibir. Você vai apenas falar com a criança que tem ali um momento ali certo, os dias da semana para ele estar se alimentando. Você vai falar para a criança. É uma forma que você demonstra respeito, né? Ela vai sentir o quê? Segurança. Ela vai sentir que ela pode confiar em você, que você está respeitando a criança. Não é você fazer diferente, mas eu vou ter que fazer as vontades dele, tudo agora ele vai mandar na casa? Não. Você pode fazer acordos e combinados. Fala, o que você gosta de comer? Talvez ninguém nunca tenha perguntado isso para ele. E ele vai sentir que ele pertence àquele lugar. Alguém se preocupou com o que eu gosto de comer. Para ele vai fazer uma diferença enorme. Porque era um mundo totalmente diferente que ele está inserido. E aos poucos ele vai compreendendo, ele vai se chegando a toda aquela rotina familiar. E qual a dica para os pais adotivos quando a criança chega? É deixar a casa assim, com um ambiente melhor? Uma dica assim, primordial? Olha, a apresentação também da casa, né? Deixar a criança conhecer aquele ambiente. Porque a criança ela chega totalmente assustada. O ambiente é novo, as pessoas que estão ali são boas, mas para ela não conhece, é um ambiente desconhecido. E ela tem referências de casas negativas. Então ela vem com essas referências e ela tem o quê? Medo, ela não sabe o que vai encontrar ali. Ela não conhece aquelas pessoas. Então se você criar aquele ambiente de respeito, de escuta, de observação,
você vai olhar a criança ali, você vai entender o que ela está querendo, você vai perguntar o que ela gosta, ela vai começar a sentir aquela segurança, né? O que gera em torno de tudo isso, fazer a criança sentir essa segurança, esse vínculo. E de repente você vai falar assim, nossa, ela gosta da minha comida, ela não está querendo mais comer tal coisa, então ela tem essa preferência, mas é aos poucos, não é de um dia para a noite, é uma construção, né? Você vai construindo aí esse paladar, vai observando o que ela realmente gostou ou não e fala com a criança. A criança tem esse retorno e as crianças, assim, elas gostam de ajudar. Nesse momento de cozinha, eu fico observando em sala de aula, né, quando coloca ali, escolhe um representante da turma, um ajudante da turma, as crianças se sentem bem. Ela fala, hoje eu ajudei a professora. Então, em casa também, filho, vamos fazer um bolo aqui. Observa a mamãe, observa o papai, e você vai apresentando ali todo aquele ambiente. E existe... E como estipular os horários de jantar, de almoço para a criança? Existe uma regra ou é de acordo com a rotina também do casal? Como que é esse funcionamento? Eu gosto de falar que são as regras fixas, né? Porque você tem assim, é necessário. Então, se você tem um hábito, eu almoço meio-dia, então você já coloca para a criança. Não é você transformar a sua casa em um quartel cheio de regras, horário para tudo. Não é isso, mas os principais horários. Café da manhã, almoço, jantar, o horário que ele vai fazer a lição de casa. Então, os principais horários. Para a criança ir também acostumando com esse ambiente. No abrigo, elas tinham esses horários. Então, você vai manter ali aquela rotina de acordo com a sua casa e mostrando para a criança. Às vezes, como tudo assim, pode ser que saia do horário, passe um pouquinho. Ah, horário de almoçar. Mãe, posso comer biscoito agora? Filha, agora é a hora do almoço, está próximo do almoço. Vamos deixar para o café da tarde? Então, você pode ter essa conversa clara, objetiva. Não ter medo de falar, porque às vezes os pais falam assim, mas será que se eu falar com ele que não está na hora, será que ele vai entender? Eu vou deixar, a criança começou a chorar ali, será que eu vou deixar? Então, é necessário que você converse com a criança, esse diálogo claro. Sinara, eu vou deixar você aqui rapidinho e vou ali na cozinha para ver como que tá a receita, gente. William, me conta como que tá aqui o procedimento, o que você já fez, já está na finalização, como que é? Já estou entrando na etapa de finalização, né? Já selei aqui o filé suíno, no fogo bem brando, para não estar agredindo a carne, senão estoura a fibra da carne, acaba perdendo a textura. E aqui eu já estou no processo do musseline, né? A moranga já cozinhou e agora eu vou terminar ela finalizando, acrescentando algumas coisas. Por favor. Agora você vai colocar a manteiga. A manteiga, um pouco de manteiga, uma colher de sopa, dá mais ou menos aí 15 a 20 gramas. Creme de leite. Você não coloca todo o creme de leite, não? Ou vai eu vou adicionando aos poucos, até chegar na textura certa. Qual tempero você já colocou aqui, chefe? Ou ainda não? Só a moranga que tá aí com... Só a moranga, uma pitadinha de sal e um pouco de gengibre que eu coloquei e o creme de leite agora. Ah, tá. Então o gengibre já tá aí. Sim, eu cozinhei na própria moranga, né, no processo de cocção para dar mais sabor. Eu tô vendo aqui que você também já colocou os morangos confeitados, né? Os tomates gente, tomate. Os tomates confitados. Não, deixa eu voltar. Então, eu também vi aqui, chefe, que você colocou os tomates também junto com o manjericão e a salsinha. Exatamente. Aqui eu estou fazendo um tomate confitado, dando uma selada para trazer mais sabor através do próprio fundo da carne. Ah, sim. Então, o tomatinho também vai ficar com o sabor da carne, né? Com o processo, né, do azeite. Faço essa harmonização junto com a carne. E o purê, então,
esse musselino aqui dá um contraste muito bom na nossa receita. Precisa de alguma ajuda, chefe? Quer que eu pegue algum ingrediente? Não, é mais o processo de finalização. E o interessante aqui, Tamires, ó, quando a carne chega nesse ponto aqui, eu vou estar adicionando só um pouco do suco de laranja. E chefe, e quem não tem laranja? Vou fazer essa receita de última hora e tem limão. Pode ser usado ou não? Pode sim. E o limão, tanto a laranja, é casamento perfeito com a carne suína. Mas aqui tem que tomar muito cuidado, porque o limão, a acidez do limão pode agredir, pode roubar o sabor da carne. Então tem que tomar muito cuidado. Já a laranja é um gosto mais neutro, assim, mais agridoce. Então a função da laranja e do limão vai ser sempre gratinar a carne. Porque a carne, por ser uma carne branca, né, ela fica com a apresentação melhor adicionando esse tipo de, no caso, suco de limão ou laranja. Ah, sim. E eu vi que você não mexeu muito na carne, né? Não ficou virando ela. É errado ficar virando a carne? É errado sim, porque a carne, ela é 90% molécula, ou seja, água. Ela por si só, você tem que manter ela selando naturalmente. A tendência de você mexer uma carne, quanto mais você mexe ela, mais água vai dar. Então, atrapalha no processo de cocção. Sim. Então, seria somente 2, 3 vezes, no máximo, aqui na frigideira, para virar? Exatamente. A cada 1 minuto, é normal a gente trabalhar a carne, né? Que nem eu já vou ter que virar agora, no caso. Então, tem que respeitar o tempo do alimento. É bem interessante isso. É todo um processo? Todo um processo. Que nem agora. Eu estou virando, porque eu já estou entrando na finalização do prato daqui a pouco. Ah, sim. E aí continua o purê de musseline, né? Exatamente. Ele pode deixar. Aqui, ó, você vê que eu adicionei o suco de laranja, você pode ver. Aqui se trata de uma carne suína. Olha como que ela está ficando bem gratinada. Sim, sim. E vai mais algum ingrediente no purê? No purê vai sim. Agora a gente vai finalizar aqui com um limão pepe para trazer um pouco de acidez, né? É a gosto? A gosto. Um pouco de chamichurri. E um pouquinho de salsa. Aí é a gosto. Às vezes a pessoa gosta de manjericão, de uma cebolinha. Não é errado. Então, chefe, vou deixar você aqui na finalização do prato e vou bater mais um papo com a Sinara. Sinara, deixe seus contatos, do Bem Querer Brasil também, o seu telefone, o seu Instagram, suas redes sociais. O Grupo Bem Querer, né, um grupo de pré e pós-adoção, é onde nós falamos sobre todos os assuntos. Desde as demandas comportamentais com a criança, a alimentação, né, que é muito importante. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, pode acessar o Bem Querer Brasil, pelo Instagram. E o meu Instagram é @orientar_sinara. Lá nós sempre falamos sobre família, educação, comportamento, coisas assim que os pais às vezes, nossa, eu poderia ter feito de uma forma diferente. Porque a intenção é formar famílias, né, famílias sólidas, estruturadas, que saibam respeitar o outro, que é essa a nossa real intenção, né? E criar esses vínculos fortes, porque nós estamos cuidando de vidas, né? E as crianças, elas precisam desse apoio, elas precisam desse carinho. E nós estamos ali, né? Junto com uma equipe, né? Uma equipe muito boa, que quer fazer junto, que quer trabalhar, que quer ter essa ação aí em prol das famílias. E a pessoa que quer ajudar também pode ser voluntária? Como que é o procedimento no Bem Querer? Pode sim, pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, né, que é o 31 995 20 30 10. Ou também pode mandar uma mensagem para mim no Instagram, que eu respondo, e nós passamos as orientações. É tudo assim, um movimento, né, em prol da causa adoção, porém tem um preparo, né? Nós vamos conversar, fazer algumas reuniões, agora tudo online, né? Fazemos algumas reuniões e conversamos também, passamos mais informações sobre como ajudar, né? Entrar aí também nessa causa.
Muito prazer em recebê-la, volte sempre. E vamos ver se já está finalizado o prato para a gente saborear também, né? Como que tá, chefe? Estou no processo de finalização, estou grelhando a carne para a gente começar a montar o nosso prato. Então vamos lá, Sinara, para a gente ver isso de pertinho? Deu para pegar a receita? Já vai fazer na sua casa? Com certeza. Tem alguma dúvida para perguntar para o chefe? De um ponto? O ponto da carne, assim, para criança, o que você sugere, assim? Às vezes pode ser um ponto adequado ali para o paladar da criança. Ao ponto mesmo, antigamente o porco era uma carne que as pessoas chamam muito preconceito, né? Então já foi provado aí que é uma carne que é muito rica em proteína e é uma das carnes, não, é a carne mais rica em proteína, é com certeza a carne suína. Então isso vai muito do tipo do corte da carne. Aqui, por exemplo, a gente tem um filé suíno, então é uma carne muito nobre que praticamente 1 minuto de cada lado já é o suficiente. Exato. E tá com uma cor muito boa também, né? Tá, o cheiro tá maravilhoso, gente. E agora, chefe, é a finalização. É a finalização. Eu vi que você picou a carne. Vai dar mais uma dourada nela. O ponto ideal para a carne é assim, ela meio rosadinha, né? Agora, passado aqui, já é um pouco de ameaça, porque a tendência aqui é esticar as fibras da carne, vai fazer com que a carne fique mais dura. Então, esse é o ponto certo para a gente estar finalizando o prato. E tem um modo de cortar a carne para ela não ficar dura? Como que é o funcionamento aqui? O corte da carne ela é 360 graus contra as fibras. Muitas vezes a pessoa vai no açougue, quando ela vê a carne lá cheia de linha, ela está a favor das fibras. A tendência é uma carne ficar dura na receita dela. Então sempre tem que ter essa observação. Toda vez que tiver uma linha, a carne é sinal que ela está cortada errado. Então é sempre contra as fibras da carne. Ah, então é o contrário. É o contrário, contra. Ah, sim. E agora já está pronto o purê, o musseline ou ainda... Está pronto. Já está pronto e a gente vai começar a montar o nosso prato. Ah, sim. Se eu quiser fazer essa carne assada e com a combinação do purê de musseline, fica bom? Porque o purê sempre vai entrar numa espécie de guarnição, né? Toda proteína ela precisa do acompanhamento. No caso aí, esse acompanhamento é a guarnição. Aí também dá para fazer uma farofa brasileira, um purê. Então isso vai muito da cultura da pessoa, do gosto da pessoa. É bem interessante, né? A gastronomia, ela não tem limite não. O céu é o limite. Exatamente. O céu é o limite. Então, tem uma técnica, chefe, para fazer esse preparo, o prato, né, para finalizar o prato? Não, isso aqui é muito simples. Isso aqui eu vou sempre colocar no centro do prato, ou eu coloco a purê. Nunca é bom jogar, vamos supor, pegar a carne primeiro e jogar um musseline, um tipo de molho. Sempre tem que ser por baixo. Fazer tipo uma cama? É uma cama, uma exatamente. Uhum. E aqui eu vou começar a finalizar o prato. E tem alguma dica para fazer essa finalização para cada prato? Como que funciona, chefe? Isso aqui é o processo, é o último processo da cozinha, né? Que é a ornamentação do prato. Então isso aí vai muito do gosto da pessoa. Ah, eu gosto de morango, pode fazer uma geleia, jogar do lado, fazer um risco no prato. Então é bem relativo isso. Ah, sim, para dar aquele toque. A apresentação é tudo, né? A apresentação é tudo, verdade. Porque hoje as pessoas comem com os olhos, né? Então a apresentação é tudo. Agora eu vou colocar um tomatinho aqui. Para dar o toque final. Um toque final, dar uma vida no prato, né? E tá ficando bonito, não tá, Sinara? Muito. E o cheiro também tá assim maravilhoso, né? A gente pena que ainda TV não tem cheiro, porque aqui
Na cozinha tá maravilhoso, né? Aí um pouquinho de salsa no prato. E aqui também eu vou colocar uma folhinha de manjericão. Mas isso aí fica ao critério da pessoa, isso é a gosto, tá? Então fica essa dica aí. Tá ótimo. E é um prato simples de montar, né? Fica bonito, né? O visual tá muito bonito. E é um custo barato, né? Muitas vezes as pessoas cobram muito isso. Que a gente, que nem no caso aqui, eu fazendo essa receita, é acessível para qualquer classe social. E chefe, e por exemplo, quem que não gosta de moranga, abóbora moranga, pode fazer com outro alimento, com outro legume? Sim, exatamente. A musseline de cenoura, baroa, é muito bom. A batata inglesa e a própria cenoura. Então isso não tem limite não. Vai do gosto de cada um mesmo e fica muito bom também. E o preparo é o mesmo da abóbora moranga? É o processo de cocção, sempre. Tudo que é cozimento é um processo de cocção. Então é o mesmo método que a gente usa na gastronomia. Então pode ser mudado, quem que não Exatamente. gosta. E, gente, o prato tá sensacional. Eu não sei você, Sinara, mas eu tô louca pra experimentar. Com certeza. Chefe, a gente só tá esperando o seu comando. Sinta-se à vontade. Ai, a gente pode então? Pode. Experimentar. A gente molha assim, né? Exatamente. Sem palavras. Gente, sensacional. Quem que ficou com alguma dúvida vai ficar no Instagram da gente. Coloca o seu Instagram, chefe. O William Santos Chef, acompanha lá. Toda a descrição da receita vai estar aí na Rede Prime e no meu Instagram. Gente, o nosso programa fica por aqui. Até a próxima terça-feira estamos de volta. Muito obrigada, Sinara, Obrigada a pela você. sua presença. E, chefe, parabéns. O programa ficou sensacional. A receita ficou maravilhosa. Até Tchau, uma próxima gente. oportunidade, pessoal.